Pois é, então o assunto de hoje que eles vão passar possivelmente vai ser a função afim. Vai ser isso aí. Então, a aula de hoje eu vou estar falando sobre essa função afim, o que é que ela é, como é que ela é trabalhada, onde é que tu pode topar com ela, tá bom? Então, Uhum. deixa eu compartilhar aqui a tela contigo. Pronto, né? Já tá visualizando aí, né? Sim. Certo. Então é o seguinte, a função afim, ela é uma função de primeiro grau. Tu já tem contato com ela há um bom tempo, mas só que não conhecia por esse nome. Toda função afim, ela tem esse formato aqui, ó. Vai ser uma função f de x, onde essa função tem que ser igual a ax mais b. Então, isso aqui vai ser uma função afim, tá? A gente pode até escrever ela de uma outra maneira. A gente pode escrever como sendo y igual a ax mais b. Então, esse aqui vai ser a função. Repara aí que a função afim é uma função que a gente já conhece, já trabalha com ela, só que agora a escrita dela vai ser um pouquinho diferente. Antes a gente trabalhava ela como equação, não como uma função. Aí o que é que nós temos aqui, ó? Essa função é uma função de primeiro grau. A gente chama de simplesmente funções, tá? Função ou função de primeiro grau. Como é uma função de primeiro grau, ela é conhecida como função afim, onde um primeiro termo aqui, que é o a, ele sempre vai estar do lado do x. E o b, ele não tem nenhum termo do lado. Esse b aqui, ele é chamado de termo independente. Por quê? Porque ele não tem um x do lado. Então, o A vai ser o termo dependente, ele depende do valor aqui do x, e o B, ele não vai estar dependendo do valor, tá bom? Por exemplo, eu poderia escrever assim uma função afim como sendo f de x igual a 8x menos 3. Aí eu peço o seguinte, nessa função eu quero saber quem é o A e quem é o B. Aqui, nessa situação, como eu falei, o A sempre vai ser aquele número que está do lado do X. Então, aqui o X, ele tem do lado o número 8. Então, aqui eu tenho que A vai ser igual a 8. E o B é aquele número que não tem o X do lado. Vai ser, no caso, menos 3. Observe que eu estou carregando também o sinal negativo dele junto porque faz parte. A função afim, ó, o resultado aqui é uma soma entre dois termos. E aqui eu estou colocando a subtração. Então, a subtração ela entrou como extra. Então, faz parte aqui do B. Se eu escrever uma outra função, por exemplo, f de x é igual a, digamos que 5 menos 2x. Nessa situação aqui, Ivo, quem é o A? O A é o menos 2x. Menos 2, né? Menos 2, só. E o B, É o 5. muito bem. Então, tá aí, foi definido. O A sempre é aquele número que tem o x do lado e o B, ele não tem. O B sendo conhecido como o termo independente. Então, ele é muito simples mesmo, é a função afim. Não tem muito segredo. O que nós podemos fazer aqui é fazer o que tanto? Nós podemos determinar valores para a função afim. Nós podemos montar tabela e gráfico. Possivelmente lá na aula que você vai pegar, o conteúdo vai estar trabalhando principalmente sobre o gráfico. Porque, pelo que eu vi lá, o livro é focado mais nessa parte aí, a parte gráfica de funções. Então, vamos entender aqui como é que vai funcionar. Eu vou pegar somente uma função aqui, eu vou apagar o restante. Vou deixar somente essa função aqui em cima. E essa função eu vou pegar e vou fazer o seguinte. Eu vou montar uma tabela dela. E depois dessa tabela, eu vou montar o gráfico desse valor, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, para montar a tabela dele, o que eu vou fazer? Esse f de x, como você pode observar aqui do lado, nessa parte que está aqui em f de x é igual a x mais b, ou eu posso escrever que ax y é igual a x mais b. O f de x é o mesmo y, tá? Se eu colocar f de x ou y, tanto faz, é a mesma coisa. Então, a gente já tem que ter noção que esse f de x é a mesma coisa que o valor y. Então, numa tabela, para mim poder montar a tabela, eu preciso de dois valores. Eu preciso do valor de y e preciso do valor de x, tá?
Então, eu posso escrever o seguinte, ó. Eu sei que o y é igual a f de x. E esse f de x, eu estou escolhendo esse valor aqui, né? 8x menos 3, para mim estar montando minha tabela. Então, de um lado eu vou ter os valores de y, e aqui, do outro lado, eu vou ter os valores do x, que eu vou estar colocando aqui. Deixa eu botar aqui. Pronto. Então, bem aqui vai ser os valores por x. Primeiro, eu vou colocar um valor aqui quando x for igual a zero. Vamos ver quanto é que vai dar o y. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso aqui, o cálculo. Ó. Vai ser f de... No lugar do x, eu vou colocar o zero. Ó. F de zero. F de zero tem que ser igual a 8, como está lá na fórmula, multiplicado pelo x. O x, como eu falei, ele vale zero. Então, é 8 vezes zero menos 3. E agora é só calcular. Ó. Então, f de zero vai ser igual a 8 vezes zero, que vai dar zero, e 0 menos 3 vai dar menos 3. Então, eu encontrei quanto é que dá f de zero. F de zero é igual a menos 3. Então, aqui, ó, quando x é zero, esse valor na tabela vai dar menos 3. Então, eu já tenho o valor do y aqui. O outro valor, eu vou colocar o valor de 1. Quando x for igual a 1, aí eu faço o mesmo processo. Eu vou calcular agora o f de 1. F de 1 tem que ser igual a 8 multiplicado pelo x. E o x, como eu falei, vai valer 1. Então, é 8 multiplicado por 1 menos 3. 8 vezes 1 dá 8 e 8 menos 3, 5. Então, eu coloco que f de 1 tem que ser igual a 5. Então, quando x for igual a 1, o y vale 5. E por aí vai, tá bom? Aqui, a expressão está tão fácil que a gente calcula isso aqui até de cabeça. Ó. Quando for de 2, olha só, ó, no lugar do x eu coloco um 2. 8 vezes 2 vai dar 16. E 16 menos 3, nós temos um total de 13. Então, quando x for 2, a gente tem um valor de 13. E quando for 3, Ivo, quanto é que vai dar? Quando x é 3? 3, Isso. 21. Isso. Então, aqui deu 21. 8 vezes 3, 24, menos 3, 21. Então, é muito fácil, a gente faz até de cabeça esse cálculo. Agora é o seguinte, já que eu montei aqui minha tabela, tem alguns valores, eu posso pegar e fazer o seguinte, eu posso montar o gráfico. O que eu tenho aqui são sempre dois valores, valor de x e valor de y. E, de acordo com a aula passada, eu demonstrei para ti que num gráfico, num plano cartesiano, nós precisamos sempre das coordenadas, né? Que as coordenadas compostas pelo eixo das abscissas e pelo eixo da ordenada. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar, montar meu gráfico, botar aqui, ó, o primeiro eixo. Esse eixo aqui vai ser o eixo das coordenadas. Deixa eu arrastar ele aqui. E vou botar o outro eixo aqui, que vai ser o eixo das abscissas. Pronto. Agora, olha só. Eu tenho um valor aqui, ó, de x e de y. Como eu falei, aqui, esse eixo que está apontando para cima, ele é o eixo y. E o que aponta para a direita aqui é o eixo x. O eixo da abscissa, que é o eixo x, e o eixo da ordenada, que vai ser o eixo y. Aqui eu coloquei alguns valores, né? Do x e do y. Então, olha só. Um primeiro ponto que nós temos é quando o x vale zero. Quando o x vale zero, o y vale menos 3. Então, eu tenho aqui um ponto. Ó. Eu vou até escrever os pontos aqui. Ó. Vou chamar o primeiro ponto aqui de ponto A. O primeiro ponto é quando o x vale zero, o y vale menos 3. O segundo ponto, eu vou chamar de ponto B. O x vale 1 e o y vale 5. O outro ponto, ponto C, o x vale 2 e o y está valendo 13. E o outro ponto, o último, ponto D, o x vale 3 e o y está valendo 21. Agora é pegar esses pontos e localizar aqui no plano cartesiano. Aí eu vou começar aqui, ó, com o ponto A. O ponto A ele começou no zero.
Então, significa que o eixo X não vai ter nenhum ponto correspondente nele, vai ser bem no zero dele, no início. E o Y vale menos 3. Então, eu vou contar para baixo, ó. Menos 1, menos 2, menos 3. Então, aqui vai ter um ponto, ó. Menos 3. Esse aqui vai ser o ponto A. Vou até botar aqui o Azinho do lado. O outro ponto, o ponto B, ele vai ser 1 e 5. Então, eu vou contar aqui, ó. 1 no eixo X, tá aqui. E 5 eu vou colocar... eu não vou colocar assim proporcional, não vou contar, porque repara que lá no ponto D tem o número 21. Então, ele está bem alto, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar os 5 mais ou menos aqui, tá bom? Esse aqui vai ser o 5. Então, traçando os pontinhos aqui, ó, traçando a reta a horizontal e a vertical. E ligando aqui o ponto, nós temos esse aqui como sendo o ponto B, ó. O outro ponto nós temos aí, ó, 2 e 13. Eu vou colocar o 2 aqui, ó. E o 13, eu vou colocar mais ou menos aqui. Aqui vai ser o 10, o 13 vai estar mais ou menos aqui, nessa posição. Esse aqui vai ser o 13. Então, traçando aqui os pontinhos e ligando ele, ó, nós temos aqui o ponto C. E o outro, ponto D, ele está aqui no 3 e no 21. Então, aqui vai ser 10, 15, 20, 21 vai estar mais ou menos aqui. Então, traçando os pontinhos, fazendo a ligação aqui, ó. Nós temos agora o outro ponto que vai ser o ponto D. Agora o negócio, Ivo. Eu vou agitar bem que esse menos 3, aqui, a localização dele não ficou boa. Poder montar o nosso gráfico direito, tá? Deixa eu apagar aqui ele. Opa, apaguei demais. Esse ponto que eu botei aqui não vai ser o ponto A, não. O menos 3, eu vou colocar ele bem aqui. Mais ou menos aqui. Então, esse ponto aqui vai ser o ponto A. Então, o que acontece? Uma função afim, quando a gente monta o gráfico dele, o resultado desse gráfico vai ser sempre uma linha reta. Tá? Vai ser sempre uma linha reta. Significa que se eu pegasse e continuasse botando mais valores, os valores iam seguir essa linha. Ia ter essa sequência aí. E tanto faz, se eu coloco os valores aumentando, eu posso colocar tanto valor positivo, aqui, ó, como eu coloquei nesse caso, como eu também posso colocar valores negativos. Eu poderia colocar aqui um outro ponto, ó, por exemplo, um menos 2, por exemplo. Ó. Quando x for menos 2, aí é 8 multiplicado por menos 2, que vai dar um total de menos 16. E menos 16 com menos 3, que vai dar menos 19. Então, teria um valor lá embaixo, um menos 19 aqui, ligado com um ponto aqui chamado de menos 2. Deixa eu até aumentar o tamanho dessa linha. Ó, assim, pronto. E aqui, ó, seria o ponto menos 2 e o menos 19. Ele estaria ligado aqui, nessa posição. Compreendeu o que é função afim? Sim. É difícil? Não. Então, assim, em resumo, a função afim é somente isso aqui, tá? Vai ser uma função onde um número ele depende de outro. Dentro da matemática, a gente vai estar representando a função afim dessa forma aqui, ó. F de x que é igual a x mais b, tá? Você pode ver essa representação ou você pode estar topando com a representação do y. Ele pode ser assim, ó. Aqui. Pode ser y, que é igual a x mais b. Tanto faz. Uma representação com a outra é a mesma coisa. A diferença é só o primeiro termo aí. Agora, dentro de outras áreas, como dentro da física, da química, essa função ele não vai estar utilizando o f de x e x não. Ele vai estar usando outras letras. Tá? Por exemplo, na primeira série, né, que é a sua turma, lá você deve ter visto já a questão, não sei se você viu, né? Mas provavelmente deve ter visto a questão de movimento uniforme, velocidade média. Você viu isso? Ou não? Acho que sim. É para ter visto esse ano. Velocidade média já.
a função horária da velocidade média, que é mais ou menos isso aqui, ó. Deixa eu escrever para você ver. Por exemplo, lá você vai ter isso aqui, ó, que a velocidade média ela é igual à variação do espaço dividido pela variação do tempo. Olha só, isso aqui ele é uma função afim, onde a velocidade ela vai depender do tempo. Um valor depende do outro, tá bom? Então a velocidade está dependendo do tempo. O espaço vai ser sempre o mesmo, o espaço vai ser constante, mas a velocidade está dependendo do tempo. A mesma coisa está acontecendo aqui nessas funções que eu acabei de escrever, onde o f de x ele depende do valor de x, ou seja, o y depende de x, um é dependente do outro. Essa velocidade média parece que eu vi foi em física, parece. Não, ela é física. É física. Pois é. Então, aqui, ó, vamos lá. Aqui nós temos um problema para a gente tomar como exemplo, tá bom? Então, tá aí, ó. Hélio trabalha como funcionário de uma loja e recebe R$ 880 todo mês, mais R$ 10 por cada produto vendido. Se utilizarmos X para representar a quantidade de produtos que ele vendeu, a função que representa seu salário S em reais é esta. Então, aqui, ó, primeiro ponto, eu vou ter que montar uma função que vai determinar o valor do salário dele, tá bom? Então, olha só, esse aqui é um vendedor, onde ele tem um salário fixo e ele ainda tem a comissão. Ele está ganhando aqui, ó, R$ 10 por cada produto vendido. Então, se ele ganha esses R$ 10 aqui por cada produto vendido, eu poderia até colocar assim, ó, que ele ganha... Deixa eu aumentar o espaço aqui. Eu poderia colocar que ele ganha assim, ele ganha R$ 880, que é o salário fixo dele, mais R$ 10 que ele vai ganhar se ele vender um produto. Se ele vender 2 produtos, ele vai ter 20, né? Então, isso aqui é o quê? É um total de 10 multiplicado por 2. Se ele vender 3, seria 10 multiplicado por 3. Então, por aí vai. Então, a função que vai determinar o valor dele é 880. No caso aí, somado com 10 multiplicado por x. E aí, o que seria esse valor aqui? Esse aqui seria o valor, vou colocar um V aqui, ó, o valor que ele vai receber no final do mês. É 880 mais R$ 10 multiplicado por cada produto que ele vender. Se ele não vender nada, for um zero bem aqui no lugar do x, 10 vezes 0 vai ser 0. E 0 somado com 880, ele vai receber simplesmente 880. Então, isso aqui, ó, é a função afim que vai determinar o salário desse rapaz. Aí vem o problema, ó. Se ele vender 42 unidades do produto, quanto é que ele vai receber? O que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou colocar V, que é o valor que ele vai receber no final do mês, é igual a 880 somado R$ 10 multiplicado por 42. Agora aqui é só resolver o problema, ó. O valor que ele vai receber, ó, é igual a 880. A gente não pode esquecer da regra matemática, né? Que primeiro resolve a multiplicação para depois resolver a adição. Mais 10 multiplicado por 42 dá quanto, Ivo? Dá 420. Muito bem, muito bem. Então deu 420. Agora é só somar. O valor que ele vai receber no final é igual 0 mais 0, 0. 8 mais 2, 10. Bota o 0, vai 1. 4 mais 2, 8 mais 4 vai dar 12. E 1, 13. Então, ó. 1.300. Então, esse aqui é o valor que ele vai receber no final, ó. R$ 1.300. Aí vem a letra B. Para receber
2.000 de salário em um mês. Quantos produtos ele deve vender? Então, olha só. Nesse caso, a letra B, ele já está me dando aqui o valor que ele tem que ganhar no final. Então, eu já sei quanto é que vale o V. O V tem que valer 2.000. Agora, o que eu não sei é X, que é a quantidade de produto que ele vai vender. Pego esses valores e substituo na fórmula que foi criada, na função. Ó. O valor V é igual a 880 mais 10x. No lugar do V, eu vou colocar os 2.000. Ó. Então, é 2.000, que é igual a 880 mais 10x. Agora aqui é só fazer o cálculo da questão normal. Eu vou pegar, repetir os 2.000. Aqui, ó. 2.000. Esse 880 que está do lado direito da equação. Repara que ele deixou de ser assim uma função e virou uma equação, tá? Ó. Agora, essa parte aqui, ele não é mais função. Isso aqui é equação, tá? Equação é quando ele tem uma igualdade e é igual a um valor. Só temos aqui uma variável, que é o x. Então, vou pegar os 2.000, repetir, e pego o 880, que está do outro lado, e passa para o outro lado subtraindo. Então, é menos 880. Isso aqui tem que ser igual, do outro lado, aos 10x. E agora? Agora subtrai. 2.000 menos 800 dá 1.200. E 1.200 menos 80 dá 1.120. Então, eu tenho 1.120, que é igual a 10x. Pega o 10, está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar 1.120 dividido por 10, que é igual a x. Fazendo a divisão, ó, x vai ser igual a 112. Então, tá aí a resposta. Ele vai ter que vender 112 produtos para poder conseguir esse salário de R$ 2.000. Compreendido? Alguma dúvida aqui? Eu vou pegar um outro problema aqui para também fazer. Fazer mais um, aí o próximo você vai fazer, tá bom? Tá. E você compreendeu o assunto. Então tá aí, ó. Primeiro. Deixa eu... aqui. Ó, um atleta, ao ser submetido a um determinado treino específico, apresenta ao longo do tempo um ganho de massa muscular. A função, então ele já começou aqui, ó, me fornecer a função, eu não vou precisar nem montar ela. Ó. Então nós temos a função, que é o PT, né? P em função de T, é igual a P0 mais 0,19T. Expressa o peso do atleta em função do tempo, ao realizar esse treinamento, sendo P0 o seu peso inicial e T o tempo em dias. Então, tá aí, ó. P0 é o peso que ele tem naquele momento e o T vai ser o tempo calculado em dias. Considera um atleta que antes do treinamento apresentava 55 quilos e que necessita chegar ao peso de 60 quilos em um mês. Fazendo unicamente esse treinamento, será possível alcançar o resultado esperado? Então aqui, ó, esse problema, ele quer basicamente saber se esse atleta, dentro de um mês, dentro de 30 dias, ele vai conseguir sair de 55 quilos, ou de 55 quilos para 60 quilos. Então, nesse caso, ele quer aumentar sua massa e quer saber se vai dar tempo ou não. Então, o que eu tenho aqui, ó. Primeiro, esses 55 quilos aqui, ó, é o peso inicial dele. Então, eu posso até escrever aqui, ó, e P0, aqui, ó, que o peso zero, peso inicial, é igual a 55 quilogramas. E depois do treinamento que ele vai fazer, ele vai ter que ganhar uma certa massa para ficar com 60 quilos. Então, isso aqui é o peso final. Esse peso final aí, a gente vai chamar de peso T, que é o peso depois de um certo tempo. Eu não sei quanto é, mas o peso depois desse tempo, ele vai valer, ó,
60 kg. Com isso aqui, basta eu pegar esses valores e substituir na função que foi dada. Ó. Eu vou colocar aqui a função, ó. Peso T é igual o peso inicial mais 0,19T. Agora é só substituir. No lugar do PT aqui eu vou colocar 60, que é o peso que ele vai adquirir depois de um tempo. Igual. No lugar do peso inicial já vou colocar 55 mais 0,19T. Com isso agora é só calcular. Ó. Eu vou pegar o 60, repetir ele. Esse 55 já passa subtraindo, ó, menos 55, que é igual a 0,19T. Subtraindo, 60 menos 55, 5, que é igual a 0,19T. Para poder fazer isso aqui mais fácil, essa conta, eu recomendo você pegar tudo isso aqui e multiplicar ele por 100, tá? Por que por 100? Porque eu quero pegar, tirar esse número aqui, ó, esse 0,19, tirar dessa forma de fração e colocar ele na forma decimal, tá? Então, vou multiplicar por 100. Se eu multiplicar 5 por 100, isso aqui é 500. E 0,19 vezes 100, isso aqui vai dar 19. Então, ficou assim, ó. 500 é igual a 19T. Agora, esse 19 aqui, está multiplicando, já posso passar dividindo. Ó. Vou pegar, coloco aqui, ó, 500 dividido por 19. Isso aqui é igual a T. Agora aqui é só dividir, ó. 500 dividido para 19. Eu poderia até fazer o seguinte, eu poderia até arredondar esse 19 para 20, só para ficar mais fácil. Aí isso aqui ia dar um total de 25. Ficaria assim. Porém, como aqui é o número 19, não vai dar 25, vai dar um valor um pouquinho maior, vai dar 25, alguma coisa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 19 e vou multiplicar ele pelos 25, que eu acabei de encontrar ali. Se eu fosse arredondar para 20. 5 vezes 9 vai dar 45, vai 4. 5 vezes 1 vai dar 5, mais 4 nós temos 9. 2 vezes 9, 18, boto 8, vai 1. 2 vezes 1 é 2 e mais 1, 3. Aí baixa aqui o 5. 9 mais 8 vai dar 17, vai 1. E 1 mais 3, 4. Então aqui deu 475. Eu vou multiplicar agora 19 por 26, só para ver quanto é que vai dar. 19 vezes 26. 6 vezes 9 vai dar um total aí de 54. Boto 4, vai 5. Agora 6 vezes 1, 6, mais 5, 11. 2 vezes 9, 18, vai 1. 2 vezes 1, 2, 1, 3. Baixo o 4, baixo o 9 e 1 mais 3, 4. Então, observe o seguinte, que aqui se eu multiplicar por 26, ele já deu esse valor. Então, significa que 25 aqui não seria o valor correto. Vai ser 26. Então, eu vou colocar aqui 26. 26, vírgula alguma coisa. Agora é o seguinte, olha. Eu não vou calcular o restante, tá bom? Porque eu sei o seguinte. Porque eu sei que um dia ele não pode ser fracionado. Se eu passei já para o dia seguinte já começa a contar. Então, mesmo que dê 26, digamos que vírgula 2 ou vírgula 3, eu já vou arredondar isso aqui para 27, tá bom? Mesmo que dê esse vírgula alguma coisa, já arredondo para 27. Então, o tempo que ele vai precisar é de 27 dias. Agora, o que acontece? 27 dias é menor do que o tempo de um mês. Então, respondendo a pergunta, ele vai conseguir alcançar o resultado dele de sair de 55 para 60 quilos em um mês? Será que ele consegue isso? A resposta é sim. Tá? Sim. Precisando apenas de 27 dias.
aqui, ó, precisando apenas de 27 dias. E pronto, está respondido aí o problema. Alguma dúvida, Ivo, nessa questão? Ivo? Oi, é que seu áudio tá falhando. O meu áudio está falhando? É, de vez em quando. Que eu não sei se é a minha internet, talvez. Deixa eu ver aqui se tem na internet. Mas deu para entender. Deu, né? Certo. Ou então eu vou colocar um problema aqui para ti, para ver o que é que tu tira dele, tá bom? Tá. Aqui, deixa eu ver, tá. Tá aí, essa aí é a questão. Dá de ler ela direitinho aí? Tá. Certo. Eu fiz o teste aqui e minha internet está normal. Não tem nenhum problema não. Tá. Acho que é a minha. Certo. Eu vou te silenciar aqui. Ver se tem como. Vou te silenciar aqui para ver se resolve, porque às vezes o tráfego de dados pode atrapalhar um pouquinho. Qualquer coisa, eu ligo o microfone novamente, tá? Então tá aí. Vai tentando fazer ela aí, que aí quando terminar eu quero ver o que é que vai dar, tá bom? Eu cheguei no número aqui. Quanto? 70. 700? Não é um pouquinho mais não? Eu consegui só 70. Certo. Bom, então vamos fazer aqui a correção dela. Então é o seguinte. O problema ele trata aí de uma indústria, né, de automóveis que produz algumas peças, né, do veículo. Uhum. E aí ele tem um custo fixo mensal de 9.100 e vai ter um custo variável, né, com a matéria-prima, com as peças, que esse custo ele vai variar aí por 30 centavos por cada peça produzida. Então, nesse caso aqui, nessa primeira parte do texto, nós podemos montar uma função que determina o custo que ele vai ter durante esse mês para montar certo número de peças. Então eu posso colocar o seguinte: eu vou colocar C de custo, ó, custo em função do número de peças. P vai ser o número de peças. Esse custo em função do número de peças, ele tem que ser igual ao quê? É igual ao custo fixo que ele já vai pagar de um jeito ou de outro, que é 9.100. E ainda por cima tem ainda o custo de cada peça. E cada peça ele vai pagar 30 centavos. Então vai ser mais 0,30 centavos multiplicado pelo número de peças que ele vai produzir. Então essa aqui é a primeira função que eu tenho. A segunda função que eu vou ter vai ser a função do valor arrecadado. Vai ser a função do valor de venda. Esse valor de venda eu vou colocar como sendo V. Então, o valor de venda ele depende do número de peças, né? O número de peças que ele vai vender. Então, é o valor de venda em função de P. Ele é igual ao quê? Ele é igual ao valor que vai ser vendido, é 1,60 cada peça, multiplicado pelo número de peças. Então, essa aqui vai ser a segunda função. Olha só, graficamente, se a gente fosse fazer o gráfico dessas duas funções, eu teria isso aqui, ó. Vou botar aqui o primeiro eixo, vou colocar aqui o segundo. Pronto. Então, olha só. Por exemplo, o custo. Eu vou colocar esse custo aqui com uma reta verde, tá? Se ele vender 0 peças, se ele produzir 0 peças, ele vai ter um custo de 9.000. Então, eu vou colocar mais ou menos aqui, ó. 9.100. Isso aqui é o primeiro ponto, é o ponto onde ele vai ter o custo se ele vender 0 peças. E à medida que a quantidade de peças vai aumentando, ó, 1, 2, 3, esse custo que ele tem ali só vai aumentando. Então eu poderia pegar e traçar uma reta assim, ó. O custo ele vai aumentando dessa forma, aumenta linearmente. Agora, o valor da venda. Se ele vender 0 peças, eu vou botar agora esse eixo vou botar de preto. Se ele vender 0 peças, o lucro dele, o valor da venda vai ser 0. Então ele vai começar aqui. Porém, à medida que ele vai aumentando a quantidade de peças que ele vai produzindo, vai vendendo, esse valor aqui vai aumentando. Então eu tenho uma função linear crescente também, ó.
ela vai aumentando, vai ter um crescimento, mais ou menos dessa forma aqui. Então, você observa que chega um momento onde esse eixo aqui, ó, que está em preto, ele representa o valor da venda, que é o VP, e o outro aqui que está de verde, que vai ser chamado de custo. Custo em função das peças. Repara que chega um momento que eles se cruzam. Esse momento aqui que eles estão se cruzando é o momento em que o valor produzido, o valor da venda e o valor do custo, eles são iguais. Então, se o valor que eu acabei vendendo, eu consegui vender e tirei digamos que 20 mil reais. E o custo que eu tive para produzir isso foi 20 mil reais. Então, o lucro que eu vou ter é zero. Porque todo o dinheiro que eu gastei, todo o dinheiro que eu tive de gastos, foi custeado pelaquela minha venda. Aí, aqui a gente tem que saber que o lucro, ele tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual ao valor da venda menos o custo. Isso aqui é o lucro. Então, o lucro ele está em função do número de peças, assim como o valor vendido está em função do número de peças e o custo também está em função do número de peças. Então, sabendo disso, eu posso colocar aqui, ó, que o lucro em função do número de peças, ele tem que ser igual o valor da peça, que é 1,6P, menos o custo. Observe que o custo aqui ó, é 9.100 mais 0,3P. Então, vou até abrir um parênteses, porque esse menos aqui vai deixar todo mundo negativo. Então, vai ser 9.100 mais 0,3P. Então, esse lucro em função do número de peças tem que ser igual a 1,6P. Então, como falei, esse menos vai deixar todo mundo negativo, então vai ser menos 9.100 e aqui vai ser menos 0,3P. Vou colocar aqui novamente, lucro em função das peças é igual. Vamos agora somar os iguais, né? Aqui tem 1,6P, eu tenho que somar com aquele que tem P também, que é 0,3P. 1,6 menos 0,3 vai dar 1,3. 1,3P menos 9.100. Então, como falei, esse ponto aqui onde as retas se cruzam, nele, o lucro em função do número de peças, ele tem que ser igual a zero, que é o bem momento onde eles se cruzam. Então, aqui eu posso colocar que o lucro em função das peças tem que ser igual a zero. E isso é igual a 1,3P menos 9.100. Agora é só fazer aqui essa subtração, né? Fazer essa operação. Pego 9.100 e já vou passar para o outro lado, deixar ele positivo. Ó. 9.100, que é igual a 1,3P. E vou pegar 1,3P e vou passar dividindo. Então fica 9.100 dividido por 1,3. Isso aqui vai ser o P. Fazendo essa divisão, eu encontro que P é igual a 7.000. Essa aqui vai ser a resposta. E aí, você viu onde está o erro, Ivo? Vi sim. Foi bem no final, né? Na divisão, é isso? Foi até na mexida de um zero aqui que eu meti. Que eu não fiz. Eu fiz parecido assim igual essa aí. Só que eu fiz diretão, né? Sim. Você pode fazer direto. Se você está fazendo direto, é porque você entendeu. Entendeu? Isso é importante. Se você fez direto, é porque entendeu. Mas é que eu estou colocando o passo a passo porque é necessário a gente entender esses detalhes. Que como eu estou falando de dinheiro, custo e valor de venda, eu estou falando de lucro. Vai ter um lucro no final da situação. E o lucro é sempre igual o valor que eu vou ter de venda menos o custo. Vai ser sempre assim. E aí eu tive que fazer aqui a função do custo e fiz a função do valor da venda dele. Então eu coloquei essa função do valor menos a função do custo. Foi? Eu acho que eu errei, ó. Porque eu botei foi 1,30. 30, não tem? Aham. Foi 1,3. Eu sei que 1,3 Não, não tem problema não. fica 1,30. Não tem problema não. Não sei. Acho que foi por isso que eu errei, não sei. Não, ó, 1,3 e 1,30 é a mesma coisa. Tanto faz. Só que aí eu fui, no final, eu fui cortar a zero. Eu acho que foi por isso. Ah, você cortou zero.
É por Tá isso. entendendo? Não, mas nesse caso não corta zero, não. O zero você corta como Pois se é. fosse assim, ó. Por exemplo, eu tenho 900 e eu vou dividir por 130, aí eu corto o zero, ó, aqui e aqui. Aí vai ficar 90 dividido por 13. Agora, se eu Mas tiver esse aqui, ó, 90, aliás, 900 dividido por 13,0. Não tem como cortar zero. Não tem como. então, então Aqui é a mesma coisa, e quando 900 é por vírgula 13. não corta zero. Não, depois da vírgula, o zero não vai ser cortado, não. Ah, Só antes. agora sim. Aí isso aí foi o errozinho que cometeu. Mas assim, eu peguei e fiz também com um pouco mais de detalhe para você poder ver isso aqui. Isso aqui é muito importante. É a questão desse gráfico. O gráfico Uhum. foi Eu feito tô até com. tirando print de vez em quando pra mim. Uma coisa. Certo. Eu vou te mandar o PDF dele, tá? Vou te mandar o PDF. Tá. Pois, Ivo, a aula passou voando. Nós chegamos às 15 horas, tá bom? Você disse que tem um compromisso e também nós Uhum. acabamos dando nossa horário aqui, tá bom? Eu vou preparar o PDF, vou estar te encaminhando e vou te mandar também umas questões de brinde para te ir tentando lá, tá bom? Se tiver um tempinho aí para fazer. Eu sei que essa semana tá corrida para ti, tá bom? Duas atividades de sequência, semana passada e essa semana. Mas se tiver tempo, faz. Se não tiver, não tem problema, tá bom? A gente resolve Não, depois, eu eu vou tentar fazer sim. tá bom? Pois, Ivo, boa tarde, bons estudos, até a próxima aula. Botar.